Pessoal, vamos rapidamente. Hoje estou passando aqui para falar um pouco dos goleiros do Grêmio, que é uma tragédia. Um bom time começa por um bom goleiro e faz o quê? Desde que o Marcelo Grove saiu, não temos um bom goleiro. Então, as chances de ganhar são, obviamente, menores. Era o Paulo Victor, foi o natural substituto do Grove, que falhou nas horas principais de pressão, nas horas que importavam. Mentalmente, ele não tinha como ser não tinha algo para ser um bom goleiro e, naturalmente, caiu. O colocaram esse final de semana passado contra o Palmeiras e a gente viu que, infelizmente, ele não tem. Para os jogos normais, ele consegue fazer um trabalho bom. Jogou o jogo contra o Vasco, jogo que não tem nada importante, ele faz um trabalho decente. Mas na hora do vamos ver, não dá conta do recado. Então não adianta ter um jogador desse, um goleiro desse em campo. Porque falhou, como falhou em outros anos, e é um dinheiro desperdiçado. Aí contrataram o Frangerley, acho que o ano passado, achando que ele era o goleirão, que era isso, isso e aquilo, e eu sempre discordei. Goleiro velho, que normalmente você já não tem mais os mesmos reflexos, a rapidez para fazer decisões, e ele, tecnicamente, ele é muito fraco também. Ele é muito fraco tecnicamente, ele não sabe sair do gol, ele não joga bem com os pés, ele tem vários problemas. Mas estava na reserva do Santos, naturalmente, e bem feito. Foi o Sampaoli, sabe, entende de futebol, e colocou ele no banco de reserva porque ele é fraco, é um goleiro fraco. E o que aconteceu? Acharam que ele poderia fazer algo no Grêmio. Um time que, na verdade, naquele ano, era um time que disputava mais coisas que o Santos, que estava num patamar acima do Santos, e acharam que o goleiro reserva do Santos ia fazer algo pra gente, ia ajudar. Obviamente, na minha opinião, não iria, como não ajudou e atrapalhou várias vezes. Começou a usar o Frangerley no Campeonato Gaúcho, tava fora de ritmo, tomava frango, falhava aqui, falhava ali, e eu sempre vendo isso e falando, olha, ele falhou hoje, não significa que foi... Às vezes, algumas das falhas dele não se tornavam em gols, mas ele continuava falhando. E isso era o quê? Era o diagnóstico mal feito pelo Renato, que confiava, não foi gol, tal, tranquilo. E o que deu? Nas horas que precisava, falhou. Falhou contra o Santos mesmo. E não tem capacidade de ser goleiro do Grêmio. Em detrimento dos goleiros da base do Grêmio, como o Breno, o Gabriel Chapecó, feito lá, por que o Renato não pegou e falou, bem, se o Paulo Vitor falha na hora do vamos ver, por que não colocar o Breno? Se o Frangerley falha na hora do vamos ver, continua falhando, falhou o ano inteiro, não deu certo. Por que não coloca o Breno? Bem, se deu um ano inteirinho pro Paulo Vitor em 2019, se deu um ano inteirinho pro Frangerley em 2020, os dois, o Vanderlei falhava muito mais do que o Paulo Vitor durante o ano inteiro. Por que não dá essa oportunidade pro Breno? Né? Então tá bom, não fez. Perdemos vários jogos, perdemos campeonatos por culpa de falhas do goleiro. Tem o Gabriel Chapecó, excelente goleiro. O Grêmio faz excelentes goleiros. Tem uma escola tradicional de formar goleiros. O Grohe era excelente. Teve o Gabriel Pereira, eu acho que era do sub-17 da seleção brasileira. Saiu livre para o Mônaco, que depois foi emprestado para Lazio agora, e acho que é reserva na Lazio. Foi livre, sem pagamento algum. Teve o Felipe Mediolaro, que fez parte da seleção brasileira também. E temos goleiros. O Léo Jardim, que jogava em Portugal, jogava muito, é um excelente goleiro. Quando o Grohe foi vendido, naquele ano o Grêmio teve a opção, mas o Renato vetou a vinda dele. Ou seja, aí foi vendido definitivamente. Ou seja, por erros do Grêmio, da diretoria do Grêmio, por permitir que o Renato façam escolhas que ele não deve estar, ele não é apto a fazer, o time foi afundando. Ontem, em um time de quinta divisão, um time que nem no Campeonato Gaúcho, ou em outro, nem no Campeonato Goiano, aquele time sobreviveria na primeira divisão. Ganhou de 6-1 e o Vanderlei falhou 2 vezes claramente. E por que até agora não colocaram o Breno? Porque eu não entendo isso. A burrice nessa diretoria do Grêmio em como fazer, em como efetivar e em como melhorar o nível, elevar o status do Grêmio, principalmente no caso dos goleiros agora.
Eu não consigo entender, eu tô sem palavras de falar o porquê que eles não colocaram o Breno. Tem o Gabriel Chapecó. O que o Grêmio deve fazer é o seguinte: primeira coisa, tem que fazer uma política no Grêmio. Goleiros somente da base do Grêmio. De nenhum outro lugar do Brasil, de nenhum outro clube do Brasil devem ser contratar goleiros. Goleiros tem que ser feito na casa do Grêmio, porque o Grêmio tem uma tradição em fazer excelentes goleiros, e eu te falo esses dois, o Breno e o Gabriel Chapecó, excelente goleiro. O Adriel, que tá aí, muita gente fala, eu vi vários jogos do Sub-20 o ano passado, e ele falha. Ele falha como pistão de motor da BMW. Falha muito, direto. Ele ainda não tá não maturou ainda para ser goleiro do Grêmio. O Breno tem que dar oportunidade de pelo menos 6 meses, e se o Breno conseguir encaixar nesses próximos 3 meses, tem que colocar o Gabriel Chapecó também já para começar a ganhar ritmo no profissional. E o terceiro goleiro que eu colocaria também é o Vinícius da transição. Excelente goleiro. Vi alguns jogos da transição e ele fechou o gol. Muito, muito, muito bom goleiro. Ou seja, o Grêmio tem a solução e somente não faz a solução por causa das idiotices do Renato. Ou seja, as chamadas renatices. Então, que mudem o mais rápido possível o goleiro, e de forma alguma tem que rescindir o contrato do Paulo Vitor e do Frangerley, porque eles não merecem de forma alguma vestir a camisa do Grêmio. São incompetentes, são ruins o bastante para não vestir a camisa do Grêmio, jamais. Mande embora, obrigado pelos serviços prestados, no caso do Vanderlei, serviço horrível prestado, mas que ache outro clube para jogar. Falou, abração, tchau, tchau.